Olá a todos e bem-vindos a mais uma análise visual profunda. Hoje a gente vai embarcar numa jornada muito fascinante. Vamos começar lá na superfície, sabe? Naquele design de interiores bem limpo e mergulhar fundo nas águas do comportamento humano. O tema de hoje é o minimalismo. Mas olha, não estamos falando só de dar aquela arrumada no guarda-roupa, não. A ideia é explorar como essa tendência estética, na verdade, se transforma em uma filosofia de vida. E o melhor, com o apoio de dados acadêmicos super recentes e milênios de reflexão ética. Vamos nessa? Para começar, vale muito a pena a gente parar um minutinho e refletir sobre o que é o sucesso hoje em dia. O material da Almanari descreve de um jeito brilhante uma coisa que eles chamam de armadilha do quando. É aquele ciclo exaustivo que, vamos ser sinceros, todos nós conhecemos bem demais. É aquela história: serei feliz quando conseguir aquela promoção, quando comprar um carro zero, quando terminar aquele curso. O grande problema aí é que assim que a gente atinge essa meta, adivinha, surge uma nova. A sensação de satisfação duradoura literalmente nunca chega. A gente fica só correndo atrás do horizonte. E é exatamente por isso que estruturamos a nossa análise de hoje usando a imagem de um iceberg. Vamos passar por 5 pontos. Primeiro, a armadilha do excesso. 2, indo muito além da estética. 3, o minimalismo aplicado na carreira. 4, o impacto financeiro comprovado. E, por fim, a ética do justo meio. Certo, parte 1. A armadilha do excesso. Para a gente entender o minimalismo de verdade, precisamos primeiro olhar para o oposto dele. O materialismo não é só gostar de comprar coisas bacanas, é um sistema inteiro de crenças. Ele associa de forma bem direta a nossa felicidade e nosso valor pessoal ao simples fato de possuir objetos. E as fontes apontam que esse excesso, tanto de posses quanto de compromissos, cria um ciclo vicioso muito grave de estresse, ansiedade e uma sobrecarga emocional gigantesca. É uma busca que, ironicamente, acaba destruindo o próprio equilíbrio que prometeu entregar lá no começo. O que nos leva à parte 2, muito além da estética. Quando a gente ouve a palavra minimalismo, a primeiríssima imagem que vem à cabeça costuma ser puramente visual, né? E as fontes nos lembram que isso tem sim raízes históricas. Lá no final dos anos 50 e anos 60, surgiu em Nova York a minimal art, com artistas focados em formas muito simples e geométricas. Hoje em dia, isso acabou se traduzindo naquelas decorações clean de paredes brancas, ambientes super amplos e guarda-roupas só com cores neutras. Mas olha, o ponto crucial aqui é que o verdadeiro minimalismo é infinitamente mais do que ter uma sala vazia na sua casa. A verdadeira definição do conceito mostra perfeitamente a profundidade da coisa. O minimalismo atua, na prática, como um movimento cultural e filosófico de resistência. É literalmente uma reação direta ao ritmo super acelerado e àquela avalanche de estímulos da publicidade moderna. O que é realmente fascinante é que ele vai beber lá em tradições muito antigas, pegando emprestado o desapego que o estoicismo prega e aquela valorização do silêncio, do vazio e da contemplação que a gente encontra no Zen budismo. Colocando os dois lado a lado, a diferença fica, assim, cristalina. Enquanto o materialismo gera pura distração e exaustão, o minimalismo entra como um convite para a gente manter só o que tem utilidade ou um significado real nas nossas vidas. E não se trata apenas de bem-estar pessoal, tá? Tem uma baita responsabilidade coletiva aqui, porque consumir menos significa gerar menos lixo e explorar menos os recursos naturais. No fim das contas, reduzir o consumo é, na verdade, expandir a nossa liberdade e o nosso foco mental. E agora vamos para a parte 3, minimalismo na carreira. Com essa base filosófica toda montada, como a gente traz isso para a vida prática? O que é super interessante nessas etapas trazidas pelo Manary é que aplicar o minimalismo na carreira significa mudar completamente o nosso foco de status e poder para propósito. Isso quer dizer parar de ver o trabalho como um mero acúmulo de horas e metas. Significa libertar-se daquele apego a cargos antigos que já não agregam mais valor, jogar fora práticas burocráticas que só sugam a nossa energia e, acima de tudo, garantir que a carreira não seja a única fonte de realização na vida, equilibrando o nosso aprendizado profissional com as nossas experiências pessoais. Parte 4. O impacto financeiro comprovado. É muito bonito falar de propósito e desapego, a gente sabe disso. Mas será que isso se sustenta no mundo real, onde, os boletos chegam todo mês? Vamos dar uma olhada na ciência por trás disso. A filosofia minimalista não é só um conceito abstrato. Ela gera resultados totalmente quantificáveis. Uma tese de doutorado super recente de 2025, da pesquisadora Érica Miriam Nogas, lá da PU-CPR, foi a fundo para investigar exatamente como o minimalismo e o materialismo afetam a nossa vida financeira na prática.
E esse número de 610 participantes é uma peça-chave. A pesquisa analisou uma amostra bem robusta de brasileiros. A gente não está falando de casos isolados ou da opinião de algum influenciador de estilo de vida na internet, mas sim de modelagem de equações estruturais bem complexas, feitas em cima dos dados de centenas de pessoas reais. E os resultados são categóricos. O estudo comprovou que o minimalismo tem uma associação positiva direta com o bem-estar financeiro. Em contrapartida, o materialismo prejudica gravemente essa percepção. E um detalhe fascinante que os dados mostraram é que essa associação positiva entre ser minimalista e se sentir bem financeiramente foi ainda mais forte e intensa entre os homens. Agora, prestem atenção nisso, porque é um dado super contraintuitivo e surpreendente. O estudo descobriu que o impacto negativo do materialismo é ainda mais intenso entre as pessoas que não têm dívidas. É isso mesmo. O que isso quer dizer na prática? Significa que a mentalidade de acúmulo material compromete a sensação de suficiência e satisfação até mesmo para quem está numa situação financeira super confortável e estável. O materialismo acaba criando uma espécie de escassez mental que nenhum dinheiro no banco consegue resolver. E chegamos à parte 5, a ética do justo meio. Vendo como o excesso prejudica até mesmo o pessoal mais estável financeiramente, fica muito claro que a solução pede uma mudança de postura bem mais profunda. E para entender essa solução, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. O que nós tratamos hoje como uma tendência supermoderna de saúde mental e gestão financeira, os gregos antigos já tratavam como a essência da educação. Conforme os estudos da Dux Educar exploram, lá na Grécia clássica, a ética estava totalmente ligada ao ideal de aretai, que significa excelência. Não era uma coisa fragmentada, mas sim a busca por uma vida harmoniosa, conectando corpo, razão e alma em prol do bem comum. Então, o grande ponto de virada aqui vem de Aristóteles. Ele formulou o princípio do justo meio. A grande sacada é que a sabedoria está no equilíbrio. A coragem, por exemplo, é o ponto perfeito ali no meio entre a covardia e a imprudência irresponsável. E o minimalismo que a gente discute hoje reflete exatamente essa mediania de Aristóteles. Não é viver na miséria absoluta, o que seria a deficiência, e nem viver num consumo desenfreado, que seria o excesso. É simplesmente encontrar a medida exata daquilo que é necessário para se ter uma vida boa. Dando um salto rápido para a modernidade, a gente esbarra no imperativo categórico de Immanuel Kant. Essa ética kantiana convida a gente a agir de um jeito que gostaríamos que virasse uma regra universal, valendo para todo o mundo. Pensa bem. Se todos consumissem de forma irracional, o planeta simplesmente não ia resistir. Logo, fazer escolhas de consumo conscientes, voltadas para o essencial, não é só uma preferência de estilo de vida, é um verdadeiro dever ético. É uma demonstração de respeito por toda a humanidade e pelo nosso meio ambiente. E isso nos traz a uma reflexão final que amarra tudo o que exploramos hoje. Daquela estética clean das galerias de arte de Nova York, passando por como medimos o sucesso na nossa carreira, vendo dados duros sobre o nosso bem-estar financeiro, até chegar nas bases éticas de Aristóteles e Kant, a verdade é que tudo converge para uma única pergunta. Na jornada que a gente trilha todos os dias, a nossa energia está sendo gasta na acumulação infinita para tentar ter mais, ou estamos focando no essencial para simplesmente podermos ser mais? É uma baita provocação que fica aí, no ar, para continuar guiando as nossas escolhas. Muito obrigado por acompanharem essa análise de hoje e até a nossa próxima exploração.